Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediais. Hoje nós estamos aqui numa padaria, cafeteria da Vila Mariana para conversar com vocês sobre anos de cursinho. Nós fizemos uma lista das perguntas que nós mais recebemos sobre cursinhos, tipo quantas horas nós estudávamos, é bom fazer simulado, é bom treinar isso, como a gente fazia redação. Então a gente vai responder tudo para vocês aqui nesse vídeo hoje. A nossa primeira pergunta que a gente vai responder aqui é: quantos anos de cursinho nós fizemos? A gente fez 2 anos de cursinho depois que a gente terminou o ensino médio. A segunda pergunta é: como era o nosso cursinho? Basicamente, eu fiz um cursinho extensivo que tinha aula todos os dias de segunda a sábado pela manhã. De vez em quando eu tinha algumas aulas extra à tarde, por exemplo, palestra sobre os livros obrigatórios, alguma aula de redação ou outra especial, assim. Mas a grande parte do meu cursinho foi pela manhã mesmo. E não era voltado para medicina, era um cursinho extensivo de biológicas, mas lá tinha pessoas que queriam fazer de tudo. E o meu cursinho era igual ao do Fábio, eu fazia extensivo manhã, não direcionado à medicina. Daí de vez em quando à tarde tinha aulas de redação e aulas extras de análise de obras. Eu comecei a fazer por alguns meses um reforço voltado para biológicas, né? Então para quem presta medicina durante o sábado de manhã. Só que eu não me adaptei, achei melhor eu ter o dia inteiro para estudar. Então basicamente nos 2 anos eu fiz só o extensivo manhã mesmo. A pergunta 3 desse vídeo então vai ser: quantas horas nós estudávamos por dia? Eu acho que essa que vocês têm mais dúvida, mais curiosidade também, porque todo mundo tem esse medo, né? Tipo, quanto eu preciso estudar pra eu passar em medicina? Ou pra eu passar em algum curso concorrido, enfim. Assim, gente, eu não tenho um número certo do quanto eu estudava, mas como as minhas aulas iam até a 1 e pouco, eu almoçava, então mais ou menos depois de 1h30, lá pelas 2 e pouco, 3 e pouco, eu começava a estudar. Eu tinha meta de estudar o quanto eu conseguisse, mas também de uma maneira, assim, com qualidade. Eu ia estudando mais ou menos até às 7, fazendo vários intervalos. Então eu ficava mais ou menos das 3 às 7, das 3 às 8 da noite estudando. Eu ficava, mas eu fazia várias pausas ao longo do dia. E isso funcionava de segunda a sexta. E daí, final de semana, principalmente de sábado, eu acordava lá pelas 8, 9 e estudava das 10 até umas 4 da tarde, fazendo várias pausas ou fazendo simulados. Então meus horários eram mais ou menos esses. No meu caso era bem parecido com a Bianca, eu tinha aula das 7 da manhã até mais ou menos 1 da tarde e eu morava um pouco longe do cursinho, então eu demorava para chegar até em casa, tipo pegar um metrô, ônibus, daí eu almoçava e ia começar a estudar lá pelas 4 da tarde, então isso que era meio ruim. Mas daí eu ficava até mais ou menos a hora do jantar, estudando, fazendo exercício, principalmente sobre as matérias que eu tinha visto durante o dia. Se depois do jantar eu ainda tivesse com pique, eu lia mais alguma coisa, fazia algum exercício a mais, senão eu ia descansar mesmo. E nos sábados também eu tinha aula de manhã e à tarde eu fazia meio que a mesma coisa. Eu estudava um pouquinho durante a tarde e aproveitava o resto do dia, do final de semana, para descansar um pouco. Só uma observação, o Fábio falou que ele ia pra casa dele estudar. Eu, como tinha esse problema de ir pra minha casa também e me desconcentrar muito, no meu segundo ano de cursinho, uma coisa que mudou foi eu ficar estudando no cursinho até o fim do dia, e daí quando eu ia pra casa eu só ia descansar. A próxima pergunta é sobre nossas técnicas de estudo. Uma coisa que a gente acha bem importante vocês entenderem é que não existe uma técnica certa, nenhuma técnica que vai dar certo para todas as matérias. Então, nessa época do cursinho, é uma grande fase de adaptação e você vê quais são as suas maiores necessidades em termos de estudo. E nisso você vai desenvolvendo técnicas de estudo para cada uma das matérias especificamente. Então, por exemplo, para as exatas, eu gostava bastante de prestar atenção na aula, ver certinho qual que era a teoria que o professor passava, e em casa eu já tentava partir para os exercícios direto. Se eu tivesse alguma dúvida sobre a teoria, eu esquecesse alguma fórmula, daí sim eu voltava para o livro-texto. Mas senão eu continuava nos exercícios. Eu acho que exatas é muito importante você fazer um grande volume de exercícios, de conta, para você pegar bem essa parte, deixar bem mecânico e você não ter dúvidas quanto a isso. Nas humanas, para mim, já era um pouco diferente. Eu gostava de ler a teoria antes de fazer os exercícios, para ter um pouco mais de base na hora de resolver. Então, varia um pouco de matéria para matéria. Acho que eu funcionava bem parecido com o Fábio. Quando era assim, matemática, química e física, eu tentava ir mais direto pro exercício. Quando eu tinha dúvida, eu voltava para ver minhas anotações de aula, ou ver qual foi a resolução do professor, ou então dar uma lida na teoria, porque física, vocês sabem, tem muita coisa que é teoria, a gente tem que dar uma lida assim. Então, mas eu gostava muito mais do exercício. Então, acho que exercício foi uma das coisas que mais me ajudou.
fazer exercício e sempre que eu tinha uma dúvida, eu tentava sanar aquela dúvida. Então acho que isso foi uma coisa diferencial pra mim, porque às vezes a gente vai acumulando um monte de coisa que a gente não sabe e vai seguindo em frente. E eu falava assim, não, só vou conseguir pra frente pra mudar de capítulo se eu tirar todas as minhas dúvidas desse tema. E uma dúvida também que vocês têm é quanto aos simulados, quantos a gente fazia, qual é uma frequência boa. Eu fazia todos os simulados que tinham no cursinho. Então normalmente era o simulado do caderno, que era um por mês. E mais pro final do ano, lá para agosto, setembro, começavam simulados mais intensos, que daí eram a cada 15 dias, tinha alguns simulados de segunda fase. Mas eu segui praticamente o ano todo fazendo os do cursinho. O que eu também fiz de diferente foi no meu segundo ano, no meio, principalmente nas minhas férias, eu comecei a fazer algumas provas antigas. Mas isso foi mais quando eu estava um pouco mais segura com as matérias e conseguia resolver mais questões sem ficar lendo tanto teoria, etc. Meu caso era bem parecido com o da Bianca, eu fazia todos os simulados que o cursinho ofertava, então era mais ou menos um por mês também. E além disso, é bom você imprimir provas anteriores do vestibular que você quer prestar, para você se acostumar com essa prova. Então pegue um final de semana que você está mais tranquilo, pega essa prova, sabe, senta e finge que você está num simulado mesmo, que você está na prova. Você fala, não, eu vou resolver essa prova em 4, 5 horas e não vou deixar ninguém me atrapalhar e vou resolver o máximo de questões que eu conseguir. Depois corrige e vê onde você poderia ter melhorado. Isso é uma dica bem legal para vocês. Então a próxima pergunta é sobre como nós estudávamos redação. Acho que todo mundo sabe que redação é uma matéria muito importante para o vestibular, geralmente está nas segundas fases e vale uma porcentagem bem grande da nota. Então todo mundo tem dúvidas sobre como estudar redação. Para mim, a dica mais importante que eu tenho para dar para vocês é regularidade no treino. Então, não sei vocês, mas se eu fico assim 2 meses sem escrever uma redação, na hora que eu vou tentar de novo, eu não sei nem escrever meu nome. Então, é bem importante vocês sempre manterem a mente preparada para escrever uma redação. Então, se programem, vejam de quanto tempo vocês vão conseguir fazer uma e não deixem de fazer, sabe? Não protelem, não fiquem procrastinando. A minha frequência era no mínimo uma vez a cada 15 dias. Quando eu tinha um pouco mais de tempo, eu tentava escrever uma por semana, mas a maioria das vezes era uma vez a cada 15 dias. Já eu tinha muito medo de fazer redação. Sei lá, era o meu pânico de vestibular, assim, redação e física. E daí, no primeiro ano de cursinho, eu foquei mais na física e meio que larguei redação. Eu não ia nas aulas de redação e daí depois em casa eu não conseguia me cobrar o suficiente para fazer tipo uma redação por mês e olhe lá. Então no meu segundo ano de cursinho eu falei, vou ter mais atenção a isso. E eu ia nas aulas de redação. E a professora falava, tipo, pessoal, se vocês não têm disciplina para fazer redação fora dessa aula, façam aqui. Então, a cada 15 dias tinha aquela aula de redação e eu ia lá e era o meu momento de fazer o texto. Porque realmente, quanto mais tempo eu ficava sem escrever, pior era. Então, mais ou menos a cada 15 dias eu fazia pelo menos uma redação. E outra dica que eu acho legal, nem todo mundo concorda comigo, mas eu acho importante, é de vocês treinarem algumas redações sem pesquisar sobre o tema antes. Porque às vezes no cursinho a gente fica muito acostumado de o professor passou essa redação de tarefa, então vou primeiro pesquisar tudo sobre o tema. Mas na hora do vestibular, a gente não sabe o que vai cair. Pode ser sobre um tema que você nunca ouviu falar na vida. E você não vai ter como pesquisar nada, vai ter alguns textos lá, mas você vai ter que se virar. Então aproveitem ao longo do ano para vocês aprenderem a escrever sobre o que vocês não sabem também. Ao longo do tempo vocês vão ver que não importa qual o tema, não importa se você já viu, se você já pesquisou, ou se você nunca viu falar na vida, vocês vão conseguir fazer um texto minimamente bom, só com uma estrutura legal, com vocabulário legal, concatenando as ideias e fazendo paráfrases e tudo mais. Então aproveitem as técnicas para você enriquecer seu texto e vai ficar bom de qualquer jeito sobre qualquer tema. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer parte 1 e parte 2. Então essa aqui foi a parte 1, não deixem de assistir a parte 2 que vai vir ao ar em breve, tá bom, pessoal? Então esperamos que vocês tenham gostado até aqui, não percam o próximo vídeo. Vamos deixar aqui nossas redes sociais para vocês, estamos sempre disponíveis para dúvidas, também tem a nossa caixa postal e vídeos relacionados aqui ao final. Até a próxima, pessoal!